Salve, fiel! Salve, galera do Timão, rapaziada. O clima tá pesado, hein? O clima esquentou com o que Martínez aprontou. Fiel, mas tem outras novidades. Fica até o final do vídeo que você vai entender muita coisa. Tem uma possível rescisão do Martínez, justa causa. Tem também a chegada do Alan, do Zaccaria e tem mais um reforço a caminho, fiel. Fica até o final do vídeo. Representa com like, porque isso aqui é Corinthians. E vamos ver tudo que está acontecendo no Parque São Jorge. Vamos lá, fiel. Falaremos mais deste jogo, Vitória e Flamengo, que abre a rodada 3 do Campeonato Brasileiro. Mas agora a gente vai falar do Corinthians, que tem um reforço que vem justamente do rubro-negro carioca. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians chegando aí com mais uma contratação. O volante Alan, que pertence ao Flamengo e chega por empréstimo ao Timão. Depois de uma longa negociação, o Corinthians conseguiu fechar negócio. Ele fica por um ano em contrato por empréstimo, com direito à compra ao final do vínculo. Giraria em torno de 12 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do atleta. O volante Alan foi um pedido do técnico Dorival Júnior, que ainda aguarda mais duas contratações. O Alan desembarcou em São Paulo na manhã desta terça-feira e veio até o CT Joaquim Grava para passar por exames médicos. Daí sim para ser anunciado oficialmente pelo clube. Se tudo der certo com os exames e o contrato for assinado, o técnico Dorival Júnior já quer contar com o atleta para a partida contra o Bragantino, na próxima quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Estava ansioso, não vou negar, demorou um pouquinho, mas acabou dando certo. E eu não estava nem dormindo, estava louco para chegar aqui, estar aqui, treinar, jogar. E agora é construir a minha história aqui dentro do clube, treinar, evoluir e conquistar títulos. A negociação para a contratação de Alan foi zero custos para o Corinthians, com valores de transferências, luvas e bônus. O Corinthians se comprometeu a pagar integralmente o salário do jogador, que ainda pertence ao Flamengo. Fora o Alan, o Corinthians deve anunciar em breve a contratação oficialmente aí do meia de 32 anos, o marroquino Zaccaria Labiad. Ele que foi indicação do Memphis Depay, foi aprovado pelo scouting do clube e deve ser anunciado em breve também. Como eu falei, o técnico Dorival Júnior, agora com 6 novas contratações, espera por pelo menos mais 2 atletas, um lateral direito e mais um atacante que possa atuar pelas beiradas. Vamos lá, reforços do Corinthians para essa temporada: Gabriel Paulista, Matheus Pereira, Pedro Milans, zagueiro, meia, lateral, né, na ordem respectivamente, Caio César, atacante, Angileri, lateral, Alan, volante e o Labiad, Zaccaria Labiad, meio campista. Mas falando especificamente do Alan, o Corinthians teve a negociação frustrada com o Alisson, jogador de São Paulo. Era uma posição que o Dorival queria reforço. Chega o Alan. Me parece que o Corinthians está, de fato, tentando contribuir com os desejos do seu treinador, reforçando o elenco da maneira em que é possível. A não contratação do Alisson, um pedido antigo do Dorival, foi explicada pelo Marcelo Paz, que esteve aqui, conversou com os nossos colegas numa edição do Bola da Vez, mostrou que seria meio uma bola de neve do ponto de vista financeiro e que o Corinthians entendeu, as pessoas que tomam decisão no departamento de futebol entenderam que não valia a pena. E aí, nesse caso, foi resolvido que o Corinthians contrariaria o seu treinador em relação a esse pedido. O problema é que o Corinthians precisa de gente no meio de campo para trabalhar essencialmente, né, no aspecto defensivo, com boa leitura. O Alisson era esse jogador aos olhos do técnico que trabalhou com ele também no São Paulo. Eu acho que o Alan faz esse papel. O Corinthians fez uma contratação de oportunidade. A fila para jogar no meio de campo do Flamengo é muito competitiva, muito difícil. Esse empréstimo de um ano vai poder servir para o Alisson entender se gosta do Corinthians, se sente bem. O Corinthians vai poder ver, claro, se a contratação funcionou em campo e, quem sabe, eles continuem juntos porque existe essa opção de compra. Acho um bom jogador, né, que pode abordar essa necessidade que o Dorival vê no elenco de um jogador mais defensivo de meio de campo, mas que também saiba ler o jogo e saiba sair
do campo de defesa para ajudar o Corinthians a fazer esses movimentos. Nos outros casos, o Anrileri é um jogador que não foi e voltou, né, a volta do que não foi, como se diz, e os outros são apostas naquelas situações em que o Corinthians tem carências conhecidas e vamos ver se eles vão colaborar nessa temporada em 2026. Vamos com mais uma notícia do Corinthians. Essa é no mínimo curiosa e envolve José Martínez. O Corinthians recebeu uma péssima informação em relação ao jogador. Exames médicos realizados pelo clube indicaram que o volante sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O clube, segundo soube a reportagem, ainda aguarda detalhes do departamento médico sobre o período de recuperação do venezuelano, que retornou ao Brasil na última sexta-feira após problemas burocráticos em relação ao passaporte. Após se reapresentar no CT Dr. Joaquim Grava no sábado, Martínez revelou aos membros do departamento de futebol que estava lesionado, o que levou o clube a realizar exames para avaliação do atleta. Há nos bastidores o receio de que o meio-campista possa perder grande parte da temporada por conta da gravidade da lesão, que pode chegar a 1 ano em casos mais delicados. André, essa história é particular, teve toda a novela da volta, eu quero te ouvir. Isso precisa ser bem contado e esclarecido, né? O Corinthians precisa ir a fundo nessa questão com o Martínez e entender e explicar o que de fato aconteceu. Porque até agora, o que se imaginava era que o problema dele era burocrático. Se você soubesse que enquanto você está pensando que o problema é burocrático, passaporte, saída da Venezuela, todos os problemas que aconteceram no país durante o período em que ele lá esteve, compreende-se que não havia como sair da Venezuela naquela oportunidade. Mas enquanto o Corinthians pensava que as questões eram essas, embora ele não respondesse mensagens, não atendesse ligações, não desse satisfações ao seu clube, tenha perdido datas de apresentação e depois outros períodos que foram estendidos a ele, ele também perdeu. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eis que esse jogador tem um problema de maior gravidade no joelho, uma lesão de ligamento cruzado. Estão falando de, ao que parece, uma temporada inteira sem jogar. Então, como que um jogador meio que some e quando reaparece no clube, depois de tanto tempo assim, diz, eu estou machucado, e a lesão é uma lesão desse nível. Então, o Corinthians tem que descobrir, de fato, o Martínez tem que dizer como ele se machucou, o que foi que aconteceu. O grande problema é que talvez o Corinthians encontre, para o caso dele ter se machucado com essa gravidade num período em férias, talvez realizando uma atividade que jogadores de futebol não deveriam realizar, talvez haja aí espaço por uma rescisão unilateral de contrato e é claro que o Martínez não deseja que isso aconteça. É um caso complicado, mas que precisa ser esclarecido. O Corinthians precisa saber do que aconteceu e o torcedor corintiano também. Vamos a um intervalo. Se liga o que teremos pela frente, tem muita coisa ainda no Sport Center. Ele nem relacionado foi. O que ele fez? Pegou a ponte aérea, Rio-São Paulo, já está no Corinthians, feliz da vida, realizando... A torcida do Flamengo não gosta dele não, hein? Tô vendo não aqui, gosta, mas a do Atlético Mineiro e do Fluminense gosta. Respeitam. Vamos ouvir o Alan. Acredita que o Corinthians pode ser muito importante para você recuperar o seu melhor futebol? Sim, sem dúvidas. Ainda mais com a ajuda de toda a equipe, do Dorival, num clube que essa parte eu vou comentar depois, que é meu sonho jogar no Corinthians e vai dar tudo certo. O sonho dele era jogar no Timão, Zé. Não, uma vez eu conversei com ele na época que ele estava no Atlético Mineiro, que acho que foi a melhor fase dele, né? Ele estava jogando, jogando demais no Atlético Mineiro, tanto é que depois foi pro Flamengo, ele estava para ir pro Palmeiras, o Palmeiras também quis contratá-lo, aí não deu certo a negociação entre os clubes, e aí depois acho que ele foi pro Flamengo, né, Pascoal? Ele é muito bom jogador, mas faz um tempo que ele não consegue atingir o mesmo nível que ele jogou na época do Atlético Mineiro. Ele jogou muito pouco. Ele jogou pouco, ele se lesionou, mas ele teve oportunidade também no Flamengo. Você acha que marcação, passe, entendimento de jogo no Flamengo específico, o que você acha que falta para ele? Não, eu acho que faltou um pouquinho de sequência quando ele depois ele não conseguiu jogar bem. Aí, quando ele teve uma sequência, ele se lesionou, ele nunca teve apto, acho que 100% para poder jogar. Quando ele se encontrava 100%, aí os caras estavam na frente e o treinador tem que manter quem está jogando. E aí é a questão da hierarquia dentro do vestiário, a gestão de grupo,
Mas ele é bom jogador. Eu espero que ele consiga fazer e repetir o futebol que ele jogou no Atlético Mineiro, principalmente no Atlético Mineiro, no Corinthians. Se ele fizer isso no Corinthians, provavelmente ele vai cair nas graças ali dos torcedores, porque ele é muito... Ele é sanguíneo, né? No Corinthians, ele tem, para mim, o Corinthians hoje tem 2 volantes que eu não tiraria do time. Raniel e André. Não dá para você... O André já tá nessa situação de quase imprescindível? O André... Ah, sim? O André é igual o ventilador. É para... corre para cá, corre para lá, marca aqui, corre lá, vai marcar na ponta esquerda. O moleque corre para todo mundo. E você precisa de jogador que tem essa disposição. Porque ele tem desprendimento, ele não fica amarrado a uma situação. Não, eu não posso. Por que eu vou lá? Não, ele vai. O André vai. O André vai ajudar. E esse tipo de jogador incentiva os outros dentro de campo. Pô, esse moleque tá correndo igual um maluco, preciso e ajudar também. Então, ele vai ter... O Alan, esse é Alan, o do Palmeiras é Alan. O Alan, que é o do Corinthians, agora, eu acho que tem muitas condições de ser aproveitado ao longo da temporada, mas muitas condições. Ele é bom tecnicamente. Eu não vou tomar por base... Eu vou tomar por base alguns jogos dele no Flamengo. Não todos, mas eu posso tomar por base... Ele jogou 88 partidas pelo Flamengo. Eu posso tomar por base boa parte da passagem dele pelo Atlético Mineiro e boa parte da passagem dele pelo Fluminense. Mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho essa mesma média do Fluminense, mas eu tenho essa memória. Se ele tem essa memória de jogador de futebol, porque jogador não desaprende a jogar. Se ele tem essa memória, ele pode render tudo aquilo que a gente sabe. Força de marcação, saída de bola e passe para frente. Na minha visão, ele tem essas características. Só que não conseguiu aplicar nesses últimos momentos no Flamengo. Acho que a lesão que ele teve, as lesões, né? Porque não foi uma só, as lesões que ele teve atrapalharam, mas ele é um baita jogador. Você concorda comigo? Foi titular em menos de 50% do jogo. Respondendo a enquete do YouTube, ele agrega muito no elenco do Corinthians. Puxa, agrega? É no nível do Corinthians, sim. Sim. Pro elenco, sim. Não necessariamente para jogar. Olhando a capacidade de substituição do Dorival. Olha os números dele no Flamengo, Birner. Então, eu concordo que no Flamengo ele foi bem abaixo, mas também acho que é o tipo de jogo que o Felipe quer, um tipo de jogo um pouco diferente do que o Dorival pede. E eu acho que no Corinthians ele vai ter mais partidas, vai ganhar mais sequência. Eu acho que ele coopera na marcação. Joga mais posicionado, né? Ele tinha, antes do Flamengo, não deve ter perdido um passe com alguma qualidade e ele consegue ditar um pouco o ritmo de jogo, cadenciar. Então, eu acho que dentro das possibilidades financeiras do Corinthians, tenho que considerar isso, estou falando do peso da camisa, mas a situação da instituição, ele é um bom reforço. Acho que o Dorival deve estar feliz com essa contratação. Sim, primeiro... Ao contrário do que parece com a outra, né? Que a gente já fala daqui a pouquinho, né? Essa é uma Zacarias, outra... daqui a pouquinho. Não é Zacarias, o nome dele é Zaccaria. Depois você pode... Eu vou cobrar o senhor que cada nome francês, cada nome da Geórgia, que o senhor fale corretamente. Tá? Não, ele chama Zaccaria, ele não chama Zacarias. Zacarias, você sabe o que acontece? Aqui no Brasil, os caras são loucos para arrumar apelido para jogador. Na Inglaterra, o Joelito é Joelinton, a gente não pode chamar o cara assim? Não, e se você fala, se alguém fosse chamar qualquer jogador brasileiro... Você acha que vai ser Zaccaria aqui? Vai ser Zaca. Zaca. Não, nós vai chamar Zaca. No jogo vai ser Zaca. Zaca, né? Zaca. Então, até porque ele não jogava com o nome de Zaccaria, ele jogava com sobrenome na camisa. Sim. E deve continuar com esse sobrenome. O Memphis trocou, né? Para Memphis, tirou o sobrenome da camisa. Ele é amigo do Memphis, né? É muito amigo. Desde a base, né? Desde a base do PSV. Inclusive jogaram na seleção da base da holandesa, depois ele optou por jogar pela seleção da Holanda. Quem descobriu o jogador para ser contratado pelo Corinthians foi o Memphis. O mercado. E nesse caso, assim, todo mundo sabe do meu apreço pelo Dorival, pela minha amizade que eu tenho pelo Dorival. E o Dorival tirou o braço da seringa, hein? Vamos escutar? Com razão. Vamos escutar o Dorival falando? O Dorival falando deste reforço que ele não participou da chegada. Fala, Dorival. Muito bem, o Corinthians muito melhor do que a gente. Sim. O Zaca vai ter que jogar muito, hein? Vai. Tem que convencer, hein? Assim, eu elogiei já o Marcelo Paz aqui pela linha de conduta, mas agora eu tenho que criticar. Marcelo até agora está indo muito bem. Não, tudo bem, acabei de falar. Sim. Pela linha de conduta, pela forma, errou no negócio de São Paulo. Do Alisson foi... Errou. Foi ele ou foi o presidente? Não importa. Ele com o dirigente do São Paulo. Ele e o pessoal de São Paulo. Arrebentaram o Alisson.
Errado. Concordo plenamente. Erraram feio, porque assim, se você tem o dinheiro, você tem as cláusulas, então você não manda o jogador ir pro clube fazer exame médico e depois você se arrepende. Não, erraram. Olha o Zaca aí. Nesse aí também, né? Pode ser até bom jogador. Golaço, hein? Né? Pode ser até bom jogador, mas o treinador, pelo visto ali, o Dorival nem sabia, né? E ele tem jogado muito pouco, né? Então, o scout do Corinthians não recomendou a contratação dele. Por isso que eu sou contra, porque nós já tivemos coisas assim. O cara tá dando sopa assim, né? Mas nós já tivemos assim, situações parecidas como essa no Corinthians e não resultaram em bom negócio. Lembra? Tem Zizal, o que mais? Tem uma lista. Acabamos de ver aí o Héctor Hernandes. Mesma coisa. O próprio Coronado. Um monte de gente. Então, assim, eu particularmente não... O Dorival deixou muito claro que ele não foi ele, né? O Pascoal acabou de falar, ele tirou a mão. De marketing. Ele teria que vir a público para explicar isso. De 2 temporadas na China. Sim. A China, nem quando era lá o supra-sumo, era grande coisa. Hoje... É só lembrar os jogadores que voltaram da China, quanto tempo demoraram para entrar em forma. Isso os jogadores que nós já conhecíamos, né? Imagina como é que é, Pascoal? O Zaca, né? Na temporada passada, a gente viu ali, fez 22 jogos. Sim. Não. 25, né? 22 como titular. Isso aí o Marcelo tinha que vir a público para explicar. Da mesma forma que ele vendeu, que ele contratou, que ele falou, que ele fez, eu acho que ele tem que vir a público para deixar as coisas bem claras. Porque senão todas as pessoas vão pensar que ele foi contratado apenas por ser amigo do Memphis. As pessoas vão pensar isso. É o que todo mundo está achando. É o que todo mundo está achando. Então é bom que o Marcelo Paz venha a público e explique. Se o departamento de scouting do Corinthians não aprovou o jogador, se o próprio treinador falou que, olha, não foi um pedido meu, então o Marcelo tem que dar satisfação. Porque o scout do Corinthians aprovou, mano. O scout do Corinthians aprovou. As jogadas que ele faz, mano, dá pra ver que ele entende de futebol. Mas, porra, o Corinthians não pode contratar porque é amigo do Memphis e nem por DVD. Eu vou torcer muito. Vou torcer pra ele dar certo, mano. Quero muito que ele dê certo. Mas o Corinthians não pode fazer contratações assim. Eu fico me perguntando e pensando. Eu fico pensando que o Memphis indicou. Como o Corinthians deve uma bala, deve muito pro Memphis, o Corinthians teve que aceitar a indicação do Memphis. Mano, vamos aceitar aí porque a gente tá devendo pro cara, não temos como pagar o cara agora, vamos aceitar pra ficar de boa com o cara. Eu acredito que foi isso. Mas vamos torcer, mano. Vamos torcer. Jogador que tem experiência na Europa, jogar no PSV não é fácil. Jogou no PSV, no Ajax também, né? Jogou no Ajax também, não é fácil. Vamos ver. Agora, pessoal, é sobre o Martínez. O Martínez, eu acredito que amanhã vai sair informação que ele não vai ficar, mano. O jurídico não vai resolver essa situação aí e vão rescindir com o Martínez. E sobre a contratação, vocês viram a Lili Nascimento comentar aí, ó. O Corinthians busca mais jogadores e atacante. Atacante de beirada. Não bastou o Caio César, não. Vem mais. Tem algum nome em mente aí? Comente aí quem você gostaria de ver com a camisa do Corinthians. E representa com like, fiel. Fiel, isso aqui é Corinthians, beleza? Representa com like aí e se inscreve no canal e vai